A paz do Senhor, eu sou a Verônica, eu sou a líder da MNI aqui da Igreja do Nazareno Central de Sorocaba e preparei esse vídeo para vocês, para conhecerem um pouquinho melhor da MNI dentro da igreja. Então, o que é a MNI? A MNI é Missões Nazarenas Internacionais. Eu vou compartilhar com vocês um slide para poder explicar um pouquinho melhor. Vamos lá, conhecer então a MNI. Qual que é o propósito da MNI dentro da igreja? Então, o propósito vai ser de mobilizar a igreja na participação missionária ativa, em oração e no estudo da palavra de Deus. Um outro propósito da MNI vai ser inspirar e desafiar crianças, jovens e adultos a estarem abertos ao chamado de Deus em suas vidas. Um outro propósito vai ser promover o conhecimento sobre as áreas missionárias da Igreja do Nazareno e vai ser também apoiar financeiramente a expansão do reino de Deus por todo o mundo. Então, a MNI local, por exemplo, aqui em Sorocaba. É através da MNI local que podemos envolver-nos de várias maneiras e ser participantes do trabalho de alcançar aqueles que ainda não têm escutado a mensagem de salvação de Jesus Cristo. E assim, responder ao desafio da grande comissão que a gente vê lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, de sermos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Então, como a MNI, o Ministério da MNI, vai desafiar cada nazareno a ser um agente ativo dessa grande comissão? Como que a gente desafia? Orando, discipulando, dando e educando, através desses 4 itens que a gente vai desafiar: orando, discipulando, dando e educando. Então, como que a gente vai estimular isso através orando, né? A busca de um avivamento pessoal profundo que produz uma paixão por sustentar em oração a todos os líderes de nossa igreja locais e nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Intercedemos por uma ação do Espírito Santo a fim de continuar atraindo pessoas a Cristo e estabelecer novos discípulos. A Igreja do Nazareno tem a linha de mobilização de oração. É uma publicação semanal que se concentra nas necessidades de oração e nos relatórios de celebração pelos ministérios globais da Igreja do Nazareno e no trabalho de nossos missionários. Você pode acessar o link, esse link que está aí no slide, para conhecer um pouquinho mais dessa linha de mobilização. Você vai no site, cadastra seu e-mail e você recebe semanalmente essas informações. Tem também a opção de língua, né, do site, para você selecionar. Um outro propósito que a gente falou é o discipulando, né, da MNI. Como que funciona? Na prática espiritual do discipulando, caminhamos lado a lado na jornada de fé, ensinando, motivando e amando uns aos outros. Conforme cada crente discipula outro crente, a presença de Deus se multiplica exponencialmente. Se trata de uma corrente que resulta em aprendizagem, crescimento, desafios e um amor que transforma o nosso mundo. A nível regional, existe um material de discípulos em ministério, para capacitar a igreja local para um ministério de missões mais efetivo em seu próprio contexto. Também, em cooperação com o Ministério de Missão Global da América do Sul, igrejas locais é motivada a desenvolverem projetos de missões de curto prazo, incluindo pessoas de diferentes idades no processo de fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Um outro propósito que a gente falou foi o dando, dedicando o nosso tempo, talento e recursos financeiros. Então, você pode dar com o seu tempo, através do seu talento, do recurso financeiro, para o engrandecimento do reino de Deus, ofertando para que missionários globais sejam enviados, né, por todo o mundo, para que edifícios de igrejas sejam construídos e para que seminários sejam sustentados, com o fim de apoiar o desenvolvimento da missão na Igreja do Nazareno. No transcurso do ano, a MNI local promove várias maneiras pelas quais nazarenos, por meio de suas ofertas, podem fazer parte da missão de Deus.
A palavra de Deus disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. Somos agradecidos pelos milhares de nazarenos que fielmente colaboram, fazendo o possível que a Igreja do Nazareno esteja presente em mais de 159 áreas mundiais e sustente financeiramente a mais de 737 missionários globais em diferentes partes do mundo com o Fundo de Evangelismo Mundial, através das suas ofertas. Outro ponto seria educando. A MNI está comprometida em contar histórias de missões. Quando os crentes escutam o que Deus está fazendo e como as pessoas em todo o mundo estão obedecendo ao chamado missionário, eles também são desafiados a fazer parte do mover de Deus. Por meio da gira missionária e do programa Links que a gente tem, a MNI local, distrital e regional apoia os seus missionários e por meio deles escuta a história do que Deus está fazendo em nossa região e no mundo. Existe também uma grande quantidade de livros missionários que pode te ajudar nessa parte de educação missionária. Então, a gente tem essa gira missionária, que é quando a gente traz algum missionário para a igreja para estar compartilhando de suas experiências e os seus testemunhos. Esse links que depois eu vou falar mais à frente. Então, a gente tem 5 áreas de impacto da MNI. Missões Nazarenas Internacionais concentra-se em 5 ênfases estratégicas que visam capacitar a igreja local para que ela possa impactar ao máximo as missões da igreja do Nazareno. Então, a gente vai trabalhar 5 ênfases para poder capacitar a igreja para a gente atingir aqueles nossos objetivos, aqueles nossos propósitos. Então, quais são as 5 áreas de impacto? Oração. MNI reúne os crentes para orar nas igrejas locais, conectando-se com os irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo. Hoje, com a pandemia que a gente está vivendo, nesse momento, a gente pode orar também, não só na igreja, na nossa casa, através de propósitos de orações que são lançados, né? E a gente tem também, outra área de impacto, é o Fundo de Evangelismo Mundial, que é o FEM. Este é o combustível que impulsiona a missão da Igreja do Nazareno, combinando as ofertas que cada pessoa e igreja fornecem para financiar os ministérios em todos os lugares. Aí temos também a oferta de alabastro. Com ela, muitos ministérios ao redor do mundo recebem fundos para compra de propriedades e edifícios. A gente, no Fundo de Evangelismo Mundial, a gente tem também as ofertas de Páscoa, ações de graça, que entraria no Fundo de Evangelismo Mundial. A outra área de impacto seria envolver. O envolvimento de crianças e jovens através da educação e a promoção do chamado às missões. E outra área que a gente também trabalha, que seria uma área de impacto, seria através do Links. É um projeto, né, que conecta estrategicamente missionários nazarenos com as igrejas do Nazareno, através de oração, comunicação, redes sociais, cartas e ofertas de amor. Esse é um projeto que a gente tem também para poder, né, tá capacitando a igreja. Dentro da igreja também, a gente tem um outro ministério chamado Ministério Nazareno de Compaixão. Cremos que o trabalho de compaixão da igreja é como escreve Mateus, capítulo 25, verso 36, que diz: ao qual nos instruiu a alimentar ao faminto, oferecer um copo de água ao sedento, vestir ao desnudo, receber ao estrangeiro e visitar aos enfermos em prisões. Respondendo a este desafio, uma igreja compassiva se mostra em diferentes maneiras e por diferentes projetos de ministério. Então, ele seria meio que a parte da MNI. Então, o Ministério Nazareno de Compaixão busca impactar nossas comunidades por meio das seguintes áreas, através desses itens que eu vou falar. Conscientização e capacitação da igreja local, desenvolvimento integral infantil, resposta a desastres emergenciais, desastres e emergências, projetos de desenvolvimento comunitário e promoção do cuidado do meio ambiente. Dentro da igreja também, a gente tem o evangelismo.
O evangelismo não vai envolver apenas o Ministério da MNI, de Missões Nazarenas Internacionais, mas vai englobar também todos os ministérios da igreja. Temos que ser visionários para empreender grandes projetos que levam muitos aos pés de Cristo. E, sobretudo, temos que ser humildes para reconhecer que nosso papel só pode ser eficaz se o Espírito Santo nos guiar em todo o tempo. A proclamação da mensagem de nosso Salvador, que o nosso Salvador nos deu, é uma ação da própria igreja. Não podemos imaginar uma igreja que não cumpre sua tarefa de proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Então, há 3 conceitos que podemos destacar sobre o evangelismo. A gente não pode esquecer, porque isso a gente não consegue ver uma igreja sem o evangelismo, né? De proclamar a mensagem de salvação. Então, o que a gente precisa entender? Nós existimos para o evangelismo. Nossa fé em Cristo existe porque alguém nos deu o evangelho. Somos devedores de uma pessoa que nos amou, que se esforçou e tomou tempo para apresentarmos o caminho da salvação. Precisamos compartilhar o melhor presente que recebemos. Precisamos entender também que nós somos parte do evangelismo. O evangelismo revela quem somos. Não somente nos salvou, senão deixou a seus discípulos a responsabilidade de anunciar esta esperança para a humanidade. A obra-prima da salvação nos inclui. E nosso objetivo é o evangelismo. Nossa tarefa é anunciar a mensagem da salvação, independente onde estivermos. Quem convence é o Espírito Santo, e a decisão vai depender de cada pessoa que vai ouvir. Amém? Então, o trabalho de evangelismo vai englobar todos os ministérios. E a gente tem que entender que o evangelismo faz parte de quem somos. Nós somos parte do evangelismo, nosso objetivo é o evangelismo e nós existimos para o evangelismo. Queria apresentar aqui para vocês agora alguns programas da Igreja do Nazareno para vocês saberem que existe e, se você tiver interesse, procurar um pouquinho mais a fundo, tem alguns links também para você estar acessando. Vamos lá. A gente tem o programa de trabalho e testemunho, construindo o reino de Deus pelo trabalho e testemunho. Então, são experiências de curto prazo, de 3 semanas ou menos. Então, é curto prazo. Pessoas de todas as idades podem participar de missões globais diretas. Envolve construir igrejas, escolas, clínicas ou lares, como também desenvolver relacionamentos, crescimento espiritual, mordomia cristã e uma visão de mundo cristã. Eles podem acontecer em qualquer lugar onde haja necessidade, numa comunidade local próxima, em um distrito, no mesmo país ou em uma terra mais distante, um outro estado. Temos também o projeto do Máxima Missão. É um projeto de missão integral em sua comunidade, cidade e país. Então, esse também você pode ir até para outros países. Desafiamos e encorajamos cada igreja local a se juntar à obra de evangelização e assim proclamarmos o Evangelho de Cristo. Um outro trabalho que a gente tem, outro programa, são missões voluntárias, Nazarenos em Missões. Nazarenos em Missões é preparado para as pessoas de todas as idades que querem servir em missões em uma outra área mundial por 3 meses ou mais, então o período já é um pouquinho maior. Esses voluntários usam seus talentos e dons em missões nazarenas. Nazarenos em Missão fornecem seus próprios recursos financeiros, ou eles mesmos que levantam seus fundos através das famílias, amigos e igreja, a igreja local também. Pessoas interessadas devem verificar com seu escritório regional sobre as oportunidades de Nazarenos em Missão, ou podem também visitar o site Nazarenos em Missões, que é esse link que está aí no slide. Vocês podem acessar. Tem uma área do site da Nazareno que você pode selecionar o período que você deseja ser um voluntário, né? Tem várias opções, até algumas áreas. Bem interessante. Se você tem interesse, acesse aí o site para você saber um pouquinho mais.
A gente também tem missões voluntárias, os fazedores de tenda. Fazedores de tenda são pessoas que são transferidas do trabalho para uma outra cultura ou área mundial. Seus empregos as sustentam enquanto elas compartilham de Jesus com outros ao seu redor. Então, pessoas interessadas também devem verificar com o escritório regional sobre as oportunidades dos fazedores de tenda ou visitar o site da Nazareno. Se você tiver alguma dúvida também, você pode me perguntar, e eu estou aprendendo junto aí com vocês, mas a gente corre atrás, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar ou perguntar para o seu líder da MNI na sua cidade. A gente também tem um programa chamado EMA, que é a Escola de Missões para Adolescentes. É um trabalho muito bacana que é feito com os adolescentes. Super indico, você que é adolescente ou você que tem um filho, vale a pena investir financeiramente no seu filho. Essa escola de missões para adolescentes acontece normalmente em época de férias escolares, né? Eles ficam um período, normalmente uns de 10 a 15 dias. É como se fosse um retiro, né? Mas eles estão totalmente preparados nesse período. Então, o adolescente precisa ter entre 12 a 17 anos para entrar nesse programa. Além disso, vai precisar da aprovação de seus pais e a recomendação do seu pastor local. Terminando, você vai precisar fazer uma prova de entrada no EMA, referente ao nível. A galera do básico, que é quem entra, são 3 níveis: básico, avançado e ultra. A galera do básico precisa ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. O pessoal do avançado precisa ler A Formação de um Discípulo, um livro, e a turma do ultra fica com o livro do Ronaldo Lidório, de Missões, O Desafio Continua. Muito bom. Então, tem esses 3 níveis, básico, avançado e ultra. Quem passou pelo básico vai para o avançado e depois vai para o ultra. Você que tem interesse também, tem um site aí para vocês estarem conhecendo. Vale muito a pena o investimento, viu? A gente também tem, pela Igreja do Nazareno, o Centro de Formação Missionária. Eu achei muito bacana, quando eu estava pesquisando, eu achei muito legal. O Centro de Formação Missionária da Igreja do Nazareno tem o objetivo de treinar e capacitar os candidatos a missionários da denominação. O programa de estudo pertence ao Seminário Teológico Nazareno do Brasil e é dividido em 2 formas. Então, tem 2 divisões. A primeira é a especialização em missões e a segunda é formação missionária. Na primeira etapa, qualquer pessoa com interesse em missões, seja pastor, jovem, adulto, pode cursar as aulas por 12 meses totalmente online, 100% online. E após a conclusão, o aluno receberá o certificado de especialista em missões. O investimento que você vai ter seria em torno de uns R$160. Na segunda etapa, que seria de formação missionária, a pessoa interessada em ser um missionário da Igreja do Nazareno deverá, além de fazer a modalidade online, que é aquela lá de 12 meses, prosseguirá para o período de estudos presenciais. Haverá 3 passos nesse processo. Primeiro, 3 meses de estudos na base, depois os 6 meses de atividades práticas no Brasil ou no exterior, e o terceiro vai ser 1 mês na base do Centro de Formação Missionária. Aí você vai ter um investimento um pouquinho maior, que vai ser em torno de uns R$1.150. O candidato que concluir satisfatoriamente as 2 etapas estará apto para prosseguir nos passos das missões mundiais, que é o departamento responsável pelo envio missionário da Igreja do Nazareno. Aí você tem um link também. Eu gostaria de passar para vocês um vídeo explicativo do Centro de Formação Missionária, que é bem interessante, que é bem recente que eles lançaram, né? Vou passar aqui para vocês. Olá, eu me chamo Felipe Fulaneto e sou pastor e missionário da Igreja do Nazareno e tenho uma notícia extraordinária para todos vocês. A partir de janeiro de 2019, nós iniciaremos o CFM, o Centro de Formação da Igreja do Nazareno.
Deus ouviu as nossas orações e Ele está movendo um povo santo para louvar e adorar o seu santo nome em todos os lugares. E a partir de janeiro, nós iremos treinar e capacitar nossos futuros missionários. Por isso, você, pastor, jovem, casado ou solteiro, que tem uma paixão por missões, tem um chamado missionário ou queira simplesmente conhecer mais sobre missões, nós teremos duas modalidades, duas opções para você. Em janeiro de 2019, começa então a modalidade online, onde você poderá estudar no seu canto, no seu quarto, na sua casa, onde você poderá saber mais sobre missões com a especialização em missões. Serão um ano de estudo, 12 disciplinas, 100% online. Agora, se você tem um chamado missionário transcultural e você quer ser usado por Deus em outras nações, nós teremos um complemento com mais 10 meses na modalidade presencial de regime internato e intensivo aqui em Campinas, na base do CFM, onde você passará por 10 meses, sendo em 3 etapas. A primeira etapa será 3 meses de aula teórica aqui na base, onde você terá aulas intensivas semanalmente. Depois dessa parte teórica, terá mais 6 meses de prática, no Brasil ou fora do Brasil. Encerrando esse período de prático, você voltará mais uma vez para a base e terá um mês com as suas últimas disciplinas. E com isso, encerrando os 22 meses de treinamento, com 24 disciplinas, 720 horas de curso. Nós daremos também atenção não somente para a parte bíblica, teológica, missiológica e antropológica, mas também temos a intenção de olhar para o caráter, a espiritualidade, a vida com Deus, porque acreditamos que servir ao Senhor é integralmente. Por isso, quero convidar você a fazer parte desse momento, desse Kairós de Deus. Você pode participar de uma dessas duas opções, seja a especialização em missões online ou a formação missionária presencial. E por isso, convido você, faça parte desse momento extraordinário de Deus. Eu deixar o endereço de contato para saber também o período certinho. E para a gente poder encerrar, eu gostaria de deixar aí para vocês que precisamos impactar vidas. Nós temos que impactar vidas independente de onde estivermos. Amém? E como você pode ajudar o outro? Como você pode impactar a vida de outra pessoa que está próxima de você? Nós temos nossa responsabilidade pessoal. Não envolve apenas a igreja, não envolve apenas a questão da MNI na igreja, mas nós temos a nossa responsabilidade pessoal, né? Nossa responsabilidade de impactar as pessoas que estão ao nosso redor. E precisamos nos relacionar com Deus para conhecê-lo cada dia mais e assim sermos instrumentos nas mãos dele. Amém? Se você tem interesse, busque, ore, peça direcionamento de Deus e tenha um relacionamento com ele para que você possa conhecer ele a cada dia mais, através da leitura da palavra, através da oração, e você poder ser usado por ele. Amém? Eu gostaria, então, só de relembrar com vocês rapidinho. Então, a MNI, ela trabalha, então, com alguns pontos para desafiar a igreja, que é orando, discipulando, dando e educando, né? Através desses 4 pontos que a MNI acaba desafiando a igreja. E tem também as 5 áreas de impacto, né? Que são a forma que a MNI vai capacitar a igreja. Né? Que a gente falou oração, fundo de evangelismo missionário, oferta de alabastro, através do envolvimento das pessoas também, através do projeto Links, que é essa conexão com os missionários, né? Então, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, procure o seu líder e espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Deus te abençoe muito. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.